Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai falar de uma ferramenta da qualidade, seguindo aqui nosso roteiro. A gente vai conversar sobre cartas de controle, né? Então eu vou pegar aqui a carta de controle mais comum, lembrando, tem vários tipos de cartas de controle para diversas situações e necessidades diferentes, né? A carta de controle que a gente vai tratar é a X/R, né? Ou carta de médias e amplitudes. Ela é bastante bacana, super simples de se utilizar, não dá tanto trabalho de se construir, tá? E vai te dar aí uma gama de análise bem interessante de padronização de processo, tá? Então vamos dar uma olhadinha em como que ela funciona e ao longo da aula a gente vai discutindo alguns pontos importantes. Bom, nessa aula de hoje eu vou dividir, né, então vai ser em duas aulas, tá? Uma para falar sobre a carta de controle em si, para a gente entender o que ela como ela funciona, para que ela serve, né, e algumas estruturas principais dela. E na próxima aula a gente vai tratar sobre as causas especiais, tá? Que é um dos tipos de análise que a gente faz, a análise mais importante dentro de uma carta de controle. Bom, então vão ser duas aulas. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma terceira aula adicional, ensinando a criar uma carta de controle lá no Excel, tá? Então, essa que vocês estão vendo aqui do meu lado, por exemplo, é uma carta de controle que foi feita em Excel. Ela funciona super bem, atende às suas necessidades, dá para você trabalhar de forma bem legal. Inclusive, dá para fazer automações com VBA para você ter uma estrutura bem profissional aí de carta de controle para fazer gestão dos seus processos, tá? Mas vamos lá. Carta de controle é uma ferramenta da qualidade, ok? É uma das 7 principais ferramentas da qualidade e ela serve para você avaliar a estabilidade de um processo, ok? Lembrando que o que é estabilidade? Né? Estabilidade é você ter uma previsibilidade do resultado daquele processo. Né? Só que, quando eu falo de previsibilidade, de estabilidade, eu nunca estou falando de peças dentro do especificado, de produto bom. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre ter uma noção de qual é a variação que eu vou ter dentro da minha produção. Tá? Seja de produtos ou dá para fazer ela também com serviços, também fica bem legal, dependendo ali da avaliação que você consegue fazer. Tá? Então esse é um ponto importante e é um dos primeiros pontos que gera dúvida aí para as pessoas. Tá? E quando eu falo de que a estabilidade não tem nada a ver com a qualidade diretamente do produto, mas sim a qualidade do seu processo, a confiabilidade do seu processo, isso começa a fazer um pouco mais de sentido quando a gente pensa o seguinte: um produto qualquer, quando a gente desenvolve esse produto, a gente faz com que, teoricamente, né, a gente faz com que ele esteja dentro do especificado e, na grande maioria das vezes, a gente mira para que ele esteja numa condição adequada. Né? Então, numa condição ali de aproveitamento desse processo, né? Para que ele tenha uma boa vida útil, certo? Quando eu defino isso e garanto isso numa primeira produção, no início de produção, depois eu só quero saber se esse processo está se mantendo, né? Então, se ele está estável. Porque eu já antes defini se ele está ou não dentro do especificado. Tá? Então, isso me traz uma quantidade de informações muito maior, ou seja, uma análise muito mais rica do que simplesmente ficar medindo peça para entender se a peça está dentro ou está fora do especificado. E um outro ponto interessante é, quando a gente fala de produção seriada, né, ou seja, em produção em grande quantidade, a gente nunca vai conseguir fazer inspeção 100%, né, ou seja, medir 100% das características, avaliar 100% dos produtos, isso é impossível, né, para a grande maioria das áreas de trabalho, das áreas de produção. Por conta disso, tem que ter alguma confiança. E essa confiança, ela nasce, né? Ela vem da estabilidade. Tá? Então é por isso que a gente fala de estabilidade de processo, ok? E quando a gente entende isso, né, começa a fazer um pouco mais sentido. Então eu paro de ficar olhando para o produto não conforme e começo a olhar para a qualidade e confiabilidade do processo, porque se eu tenho um processo que seja confiável, no qual eu possa confiar, muito provavelmente eu vou ter condições de fazer um produto mais adequado. Tá? Então, uma coisa acaba sendo consequência da outra. Tudo bem? E aí, o que a gente precisa lembrar é a carta X/R ela é uma das cartas de controle, tá? Mas as outras elas têm ali uma característica, a grande maioria delas tem uma característica um pouco parecida com a X/R, e a X/R é uma das mais utilizadas no mercado. Tá? Então por isso que a gente vai falar dela. Se você tem uma necessidade diferente, outro tipo de carta, deixa aqui, a gente vai ficar feliz em saber. E talvez a gente faça um vídeo só falando desse tipo específico de carta. Tá?
Por que a gente chama ela de x barra e r? Né? Para quem lembra lá de estatística, x barra, né, que seria essa parte superior, né, a esse gráfico de cima ali nessa nossa imagem, seria uma média, né, então por isso da barra, aquela barra em cima do x, de uma variação. Tá? Então seria uma média de uma variação. Na minha realidade, seria justamente a média de valores obtidos no meu produto ou naquilo que eu estou analisando. Tá? Na parte de baixo eu tenho o R. R representa amplitude, ok? Então, por quê? Como a gente sabe, quando a gente analisa uma média, ela pode mascarar um pouco o que a gente tem ali de compreensão de trabalho. Tá? Então, por conta disso, a gente também precisa avaliar a amplitude para que a gente possa entender melhor como esse processo está se comportando. De nada adianta eu ter uma média ok se a minha amplitude estiver flutuando demais. Tá? Então, essa carta, esses dois gráficos, eles são complementares. Esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que entender sobre essas condições. Tá? O segundo ponto importante é o seguinte: cada ponto que vocês estão vendo aqui desses gráficos, eles representam o que a gente chama de subgrupo. Tá? Um subgrupo ele é composto por uma série de coletas, né? Uma série de medições, uma série de análises, uma série de produtos, dependendo da sua realidade. Tá? Normalmente a gente trabalha com pelo menos 3 subgrupos, né? Então 3 indivíduos, né? 3 amostras dentro de um subgrupo. E a gente vai fazendo essas amostragens dentro de algumas condições que façam sentido para o nosso processo, como por exemplo, 3 peças por turno, isso formaria um subgrupo por turno, por exemplo. Tá? Se eu espero que todos os turnos da minha empresa tenham resultados parecidos, porque deveria ser o mesmo processo, então eu posso fazer essa avaliação justamente para validar isso. Se eu estiver falando lá na área de metrologia, para quem trabalha com metrologia, vai lembrar do MSA, e a gente tem um estudo de estabilidade que é justamente composto por uma carta X/R. Lá você vai falar sobre sistemas de medição. Então, se eu tenho 2 sistemas de medição e eu quero entender se esses 2 sistemas de medição são equivalentes, uma forma de você fazer isso ou de você complementar esse estudo seria justamente você ter uma carta de estabilidade misturando ali resultados dos 2 estudos. Se você tiver resultados estáveis, mesmo alternando entre os 2 sistemas de medição, você começa a entender que esses 2 sistemas são sim equivalentes, percebe? Então você tem algumas situações que você pode utilizar essas cartas de controle que vão te ajudar a ter resultados mais interessantes no seu dia a dia. Tá? Um outro ponto interessante, vocês vão perceber que tem uma tabela ali na parte de baixo desses gráficos, tá? E essas tabelas, elas são construídas por esses subgrupos. Daqui a pouco eu vou mostrar um zoom dela para que fique mais fácil de vocês enxergarem, da gente conversar um pouco sobre como ela é construída em si, tá? Mas essa tabela de dados é sempre importante que seja apresentado, que ela esteja disponível, seja no software, na planilha que você está utilizando para fazer uma carta de controle, justamente para você poder entender onde estão as causas especiais, que é o nosso assunto da nossa próxima aula. Tá? Entender como elas se comportam também. Tá? Outro ponto importantíssimo aqui que a gente tem que lembrar é cada um desses gráficos ele é composto por 3 linhas, tá? Talvez até 4, dependendo do formato que o pessoal faz. Primeiro, a gente tem lá no gráfico de médias, né, então no X barra, a gente vai ter uma linha preta, né, então que ela aparece com aquelas bolinhas ali, que é justamente traçada pelas médias das nossas observações. Tá? Então ela faz aquele zigue-zague e isso é normal, é esperado ali dentro do processo. Tá? Depois eu tenho uma linha preta mais fininha, que eu não sei se dá para enxergá-la direito ali, mas ela tem uma linha preta mais fininha que é a linha de médias, tá? Então, que seria a média das médias. Tá? Então ela pega todas as médias, que seria a centralização desse meu processo. Tá? Quem lembra lá de histograma vai falar um pouquinho dessa questão de centralização também. E depois você tem 2 linhas vermelhas, que é o limite superior de controle, a linha que está em cima, e a linha de baixo, que é o limite inferior de controle. O detalhe é, eu estou falando aqui de limite superior de controle e não limite superior de especificação. Existe uma grande diferença entre esses 2 termos. Tá? Quando eu falo de limite de controle, seja superior ou inferior, ele é calculado, tem uma fórmula para você calcular ele, e ele é um limite de confiabilidade estatístico, digamos assim.
Tá? Então ele vai mostrar para você quanto você pode ter de estabilidade. E um detalhe importante é, esse gráfico X barra que vocês estão vendo aqui tem vários pontos fora dos limites de controle. Esse gráfico era um gráfico de um estudo de RR de MSA, né? Então de sistemas de medição. E para esse caso específico, isso daqui é ótimo, né? Então olha que interessante. Nesse caso desse estudo, ter pontos fora dos limites de controle é maravilhoso, né? Isso quer dizer que o sistema de medição consegue sim fazer um filtro adequado de suas avaliações. Então a gente precisa ter um pouquinho de entendimento que dentro da sua aplicação talvez você precise entender melhor como fazer cada avaliação, tá? Para você não sair aí tentando consertar uma coisa que não precisa ser consertada. Então, por exemplo, esse sistema de medição aqui, quando olha a carta de médias, tá super legal, porque pelo menos 50% dos pontos tem que estar fora dos limites de controle quando eu falo de MSA, quando eu falo lá de repetibilidade e reprodutibilidade, que é o famoso RR. Né? Agora, quando eu estou falando de estabilidade de processo, aí tem outras regras, e essas regras a gente vai falar lá na próxima aula, que são as avaliações de causa especial. Tá? Então, existem regras, não é simplesmente ter um ponto fora do limite do controle ali, já entender que eu estou com o meu estudo, né, o meu processo ruim. Não é bem assim que funciona, e cada causa especial ela tem levanta uma bandeira para a gente diferente, né? Ela dá um alerta de tipos de causas que você pode estar tendo lá no seu processo. A gente vai falar de cada uma delas e é por isso, né? Vai precisar de um tempo um pouco maior, por isso que a gente vai fazendo uma aula separada. Tá? Outro ponto que a gente tem, né, importante quando a gente fala de utilização de limite, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é utilizar a tolerância de desenho, né? Que a gente chama de limite de engenharia, tá? Ou limite de especificação, né? Dá na mesma os termos. Por que a gente não usa isso aqui? Tá? Quando a gente está falando de carta de controle, na grande maioria dos casos, a gente não está preocupado com a tolerância, porque a tolerância ela é feita para o produto. Né? Então, como eu já disse antes, aqui a gente está falando do processo. A gente só vai usar tolerância no lugar dos limites de controle, que são os limites calculados, quando eu tenho um processo fora de controle. Tá? Então, se o meu processo é um processo muito novo, eu ainda não sei, não tem histórico dele, eu estou testando pela primeira vez, ou se é um processo que eu sei que está ruim, né? Então eu estou fazendo esse estudo para começar a colocar a casa em ordem, né? Começar a organizar esse processo, aí sim faz sentido você utilizar a sua tolerância. Em qualquer outro caso, não. Você deve utilizar os limites de controle calculados, ok? Então esse é um ponto importante, eu vejo muito pessoal errando isso nas empresas. Então, se você for fazer carta de controle, lembre-se, os limites não são a especificação para a grande maioria dos casos, mas sim limites calculados e se chamam limites de controle. Tá? Isso é importante, tanto para a carta de médias quanto para a carta de amplitudes. Ok? Então, essa estrutura inicial, né, essa visão inicial é bastante importante, esse entendimento do para que serve a carta de controle também. Vamos dar uma olhadinha nessas tabelas aqui embaixo para enxergar melhor como ela funciona em si. Bom, aqui nessa condição, né, vocês vão ver que a tabela aqui de baixo, né, então que é a tabela que a gente utilizou para fazer aquela carta de controle, ela é dividida ali em dias. Tá? Então nessa situação, nesse exemplo, a gente utilizou dias ali para poder fazer essa estratégia. Tá? E aí foram utilizados ali 10 dias com duas avaliações por dia, uma simbolizando um primeiro turno, uma simbolizando um segundo turno. E depois a gente faz ali algumas coletas, né? Então foram 5 coletas por verificação. Então fui lá no dia 1, turno 1, fiz 5 coletas, registrei esses valores. Do dia 1, turno 2, 5 coletas e também registro esses valores e assim por diante. Quando eu faço isso ao longo de todo o período ali que foi planejado, né, e se for uma questão constante, você vai continuar fazendo isso se você quiser manter o seu processo sob avaliação, né, você vai separar cada dia, cada coluninha dessa ali que a gente criou como um subgrupo. Tá? E são essas médias que vão aparecer ali na parte de baixo. Ok? Então ali você vai perceber que eu fiz o cálculo de médias, que é justamente a média dessas 5 coletas,
e também o cálculo de amplitudes, que é o maior valor menos o menor valor. Né? Então é a partir disso que você cria aquela linha preta com bolinha lá de cada um dos dois gráficos. Tá? Logo depois você vai ter uma outra tabelinha um pouco mais abaixo, onde vai aparecer um D2, A2, D3, D4 e coisas do tipo. Esses valores são utilizados para que você possa fazer os cálculos de limites de cada uma dos seus gráficos. Tá? Eles são valores estatísticos, eles vêm de tabelas estatísticas e eles você vai utilizar, então, para definir aquele limite de controle que a gente conversou agora há pouco. Na parte mais abaixo ainda, você vai ter os limites de controle superior e inferior, tanto para a carta X barra quanto para a carta R. Nesse exemplo aqui, a gente está deixando todos os cálculos abertos, justamente para você entender que não é nada assim de absurdo, digamos assim, quando a gente fala de cálculo, porém, precisa ter uma certa atenção. Tá? Então, essa é uma ferramenta muito, muito, muito bacana, ela traz muito benefício ali dentro, principalmente na próxima aula vai ficar ainda mais claro quais são esses benefícios quando a gente entender sobre as cláusulas especiais que a gente consegue avaliar aqui com a carta de controle desse tipo. E não é uma ferramenta assim tão complexa da gente construir. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da carta de controle. Deixa aqui embaixo se você utiliza esse controle. Se não, se você já viu pelo menos esse controle sendo aplicado em algum local e como ele foi aplicado para a gente poder conversar sobre isso. Tá bom? Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.